Pois bem, dando continuidade ao vídeo passado, né? O negócio jurídico, ele é uma espécie de ato jurídico lato sensu. Então ele está dentro dos fatos jurídicos lícitos. Por isso que há uma série de requisitos, né, que são conferidos para observar a validade do negócio jurídico que foi celebrado. Então, o Código Civil, como eu falei com vocês, ele diz quais são esses elementos que compõem a validade, aliás, que devem compor a validade. Mas além dos aspectos formais, agente capaz, objeto possível, determinado ou determinável, lícito e não, né, contrário à lei, não basta esses elementos formais. O negócio jurídico ele precisa cumprir, né, com a função social, respeitar a dignidade humana, estar de acordo com os elementos necessários para que tenhamos uma sociedade harmônica. Então, não é apenas a manifestação das vontades, né, que envolve também a sua relação com o todo, com a sociedade. Né? Este é o raciocínio que é defendido por aqueles autores civilistas que pensam direito civil a partir da ótica do direito constitucional, dos tratados internacionais de direitos humanos e assim por diante. Então, observem aqui. Quais são as classificações? Nós temos algumas classificações, né, para os negócios jurídicos. Então, nós temos a classificação que trabalha com a declaração de vontade das partes. Né? Então, quanto à declaração de vontade das partes, nós temos negócios jurídicos que são unilateral, que é até contraditório. Porque quando a gente diz autonomia da vontade, a gente está falando em duas partes manifestando. Mas é uma classificação que existe, né? Aliás, uma subclassificação que existe. Então, quando se aperfeiçoar apenas com uma única manifestação de vontade, né? Que é o testamento. Então, uma única parte manifesta. Né, que é aquele que está em vida, né, construindo uma vontade. Eu quero destinar o meu patrimônio para tais e tais pessoas. Né? E existem 50% do patrimônio da pessoa que pode ser disponibilizada da forma que a pessoa quiser. Então, por isso que muitas pessoas fazem testamento. Né? Então, é uma declaração unilateral. Uma declaração bilateral, sendo aquele que se contempla com duas manifestações de vontades coincidentes com o mesmo objeto, através do consentimento mútuo, porém com interesses antagônicos, como se pode notar, por exemplo, no casamento ou na celebração de um contrato de compra e venda. Você precisa de uma manifestação bilateral. E nós temos também, quanto à declaração da vontade das partes, aquela que é plurilateral, ou seja, quando envolve várias partes, várias pessoas envolvidas, né, e que haja um interesse convergente. Por exemplo, o contrato de uma sociedade. Né, você cria uma sociedade e que é composta por diferentes sócios. Né? Então não é apenas uma situação bilateral entre duas pessoas. Você tem sociedades que tem 10 sócios, 20 sócios, 3 sócios. Então, é uma dessas classificações. Unilateral, que o caso clássico é o testamento, né? Ou uma doação, né? A doação também, às vezes, é uma situação unilateral, quando não tem nenhuma condição. Né? Um outro exemplo, né, que pode ser dado para unilateral. Bilateral, o exemplo clássico é o contrato de compra e venda. Um contrato de aluguel, né, é uma situação desta também. E plurilateral, quando envolve diferentes sócios. Né? Então, observamos aqui outra classificação. Quanto aos titulares. O negócio pode ser intervivos, né? O próprio nome ele já denota o seu significado entre pessoas que estão, né, vivas, né, quando é celebrado para produzir efeitos desde logo, quando ainda estão vivos os contratantes, ainda que eventualmente um deles venha a morrer, que é o caso do contrato de compra e venda, né, e causas mortes, né, cujos efeitos decorrem após o óbito de um ou de mais de um dos declarantes, podendo ser lembrado, né, o caso do testamento. Então é uma das classificações quanto aos seus titulares.
né? Veja, a declaração da vontade, titulares, né? São diferentes critérios, são critérios para haver essa classificação, né? Quanto ao benefícios patrimoniais reconhecido às partes, pode ser oneroso, né? Em que haja uma situação em que envolve uma contraprestação, né, onerosa, né, que tenha que ser cumprida para haver, né, a celebração do negócio jurídico. E a onerosa, ela pode ser tanto cumulativo, né, quando há um prévio conhecimento das vantagens econômicas auferidas pelas partes, como é o caso da aquisição de um bem imóvel, e aqueles que são aleatórios, né, que são os contratos de seguro. Por exemplo, é oneroso quem contrata, né, uma empresa de seguro, ela precisa pagar, e a empresa de seguro ela tem que prestar um serviço. Mas as vantagens obtidas, elas não são todas certas, né? Há uma previsão, mas na maioria, né, das situações são situações incertas e não sabidas, né? Ou na seção de direitos hereditários, né, que também são situações que não são totalmente previsíveis, né? Além do oneroso, né, nós temos também, né, quanto aos aqueles que são gratuitos, né, que não há uma situação onerosa, uma contraprestação, né, uma das partes ofere benefícios do que é uma hipótese, por exemplo, de uma doação, que é pura e simples. Você não condiciona a nada. Eu apenas estou doando. E observem, pessoal, um contrato de doação, ele precisa... Aliás, a doação muitas vezes precisa ser intermediado por um contrato para ser válido. Até porque, até mesmo a doação, ela gera uma situação chamada de fato gerador que pode levar a uma tributação. Então, uma doação, ela também paga imposto, né? Paga um imposto específico, né? Que é praticamente no mesmo campo da transferência causa-mortes, né? Então, nós temos o neutro, então nós temos o oneroso, o gratuito, o neutro, né? Constituindo uma espécie desprovida de expressão econômica, né? E destituída de qualquer envolvimento patrimonial. Então, é uma situação que não envolve situação patrimonial ou econômica. E, por fim, né, o bifronte, quando o negócio jurídico puder ser gratuito ou oneroso, a depender da vontade almejada pelas partes. Como se nota, por exemplo, no contrato de depósito, né, que pode posteriormente haver uma convenção de remuneração do depositário. Que aí, se houver manifestação desta vontade, né, ele vai se converter, né, em oneroso. Né? Então, é uma situação posterior, né? Essa situação que envolve um negócio jurídico bifronte. Quanto à forma, então nós temos uma classificação dos contratos quanto às formas. Por exemplo, formal, o que haja uma solenidade. E se não houver essa solenidade, pode ser um negócio jurídico nulo. Por exemplo, o casamento. O casamento ele tem uma série de ritos, né, solenes que precisam ser cumpridos, né, para que tenha validade. Então, por exemplo, a presença de testemunhas, né, que seja realizado, né, no cartório e assim por diante, né. O informal, não há solenidade, não precisa haver uma solenidade, não precisa ser no cartório, né? Então, um empréstimo ele é realizado sem haver qualquer tipo, né, de solenidade, né? Esse é simples, né? O casamento ele é o exemplo clássico. Vamos observar aqui, né, a próxima classificação, né, quanto à importância, né? Quanto à importância, nós temos os negócios jurídicos que são principais e tem aqueles que são subsidiários, acessórios, né? Por exemplo, o empréstimo.
O empréstimo é um negócio central. Só que ele está condicionado a um acessório. A fiança, eu só empresto, né, se houver... Aliás, a fiança, ela só é acionada quando o elemento principal ele não é cumprido. A mesma coisa, gente, acontece nos contratos de locação, né? Muitos locadores, locatários e locadores, né, o inquilino, ele precisa indicar um fiador para ter o contrato celebrado. Tem gente que exige um depósito, né? Quando, por exemplo, uma pessoa chega nova numa cidade, não conhece ninguém, quem é ele que vai escolher para ser fiador? Ou a pessoa às vezes não tem ninguém para indicar como fiador, então ele coloca um depósito. Mas na maioria das vezes se exige um fiador, né? E aí esse fiador ele vai arcar com o compromisso principal quando a parte que celebrou o contrato, né, que tem importância central, não cumpriu com o que foi acordado. Então observem aqui que essa condição é uma condição que está relacionada ao não cumprimento daquilo que foi acordado na condição principal. Então a fiança ela é um elemento acessório, é um negócio jurídico acessório. O empréstimo, um negócio jurídico principal. O contrato de locação, principal. A fiança, acessório. Né? O depósito, acessório. Vamos aqui avançar para finalizarmos a nossa aula. Né? Quanto à classificação dos negócios jurídicos, mais uma classificação. Quanto à eficácia, né? A eficácia do negócio jurídico, né, ela envolve algumas classificações. Então, quanto à eficácia, forma consensual para o seu aperfeiçoamento, a exteriorização das partes. Então, se não houver uma manifestação clara, não viciada da vontade das partes, né? E aí é o que se chama de consensual, esse contrato, esse negócio jurídico, ele pode ser invalidado. Então é fundamental, né, a forma consensual, né, que haja manifestação nesse sentido. Solene, né, quando para produzir eficácia tem que haver o cumprimento, o atendimento de algumas formalidades, que é o caso do casamento. Né? O casamento ele precisa haver essa manifestação. Por exemplo, um casamento será nulo se ele ocorrer entre pessoas menores de 16 anos. Entre 16 e 18 anos, relativamente incapazes, precisa estar acompanhado do responsável. Né? Então, observem que essa solenidade ela é fundamental. Se não houver o cumprimento dessa solenidade, desses requisitos, o negócio jurídico, o casamento, será nulo. E o real, né, quanto à eficácia, então ele só é, né, validado, né, se houver entrega de um objeto. Né? Real, né, é um sinônimo de coisa, né? Tanto que vocês terão a disciplina de direitos reais, direito das coisas. Então, a hipótese é a entrega, né, do objeto. Então, se o objeto ele não for entregue, não produziu eficácia. Então, é a mesma coisa quando vocês compram algum produto na internet, né? Ou quando vocês compram um carro, né? E o carro não é entregue. Às vezes a concessionária foi encomendar. Você só quer aquele modelo. E aí, se o modelo não for... veja, só aquela cor. Né? Tem pessoas que têm isso. E é um direito. Eu só quero o carro se for daquela cor. Se não for entregue nos termos que foi acordado, não produziu eficácia. Ah, eu comprei uma casa. A casa foi entregue, mas eu pedi a casa com cerca elétrica. Então eu pedi casa com portão elétrico. Então, se não for entregue dessa forma, não produziu eficácia. E aí vocês, futuros e futuras advogadas, magistrados, serão, né, convocados para administrar esse espaço de acesso à justiça. Por fim, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula, existem outras classificações, né, que envolvem, né, quanto à extensão dos interesses das partes, né, é uma classificação que
A doutrina, ela elenca também. Então, quanto à extensão dos interesses das partes, pode ser intersubjetiva, contando apenas com uma pessoa em cada um dos polos da relação, né, que é o contrato de mandato, né, ou a procuração. Então basta que uma pessoa, né, eu assino a procuração em que eu delego poderes, por exemplo, para uma pessoa em Uruaçu resolver meus problemas, que eu estou aqui na Bahia, né, e eu preciso resolver alguns problemas com a minha imobiliária. Então eu posso, e veja, eu estou manifestando o meu interesse, mas basta uma pessoa, intersubjetiva. Plurima, quando um ou ambos os polos da relação conta com mais de um sujeito, né, como na prestação de serviço por duas ou mais pessoas, né? Então, mais outra situação. Mais de duas pessoas envolvidas, né, na manifestação, né, e na relação do cumprimento do negócio jurídico. E quando nós temos aqui, né, individual homogênea, quando contar com a presença de uma entidade que representa a totalidade, por exemplo, o sindicato. O sindicato, ele representa uma categoria, né, a categoria sindicalizada. Então ele vai falar em nome de uma categoria quando ele estiver celebrando um acordo, né, sindical, um acordo ou uma convenção, né? Vocês vão estudar isso em direito sindical, mas o sindicato, ele tem essa atribuição de representar os interesses da categoria que está sindicalizada, né? Para finalizar, né, o penúltimo slide, nós temos aqui quantos efeitos difusos ou coletivos. Difusos, pessoal, é uma expressão usada, vocês ainda vão aprender isso com mais ênfase, mas é quando você não tem como quantificar, é indivisível o número de pessoas beneficiadas por esse negócio jurídico. Coletivo, quando existe um grupo específico já identificado. Estou falando essas expressões porque tem aquela expressão que indica direito coletivo e direito difuso, né? O difuso é quando não tem como especificar o número de pessoas que são alcançadas por esse direito, né? Que é geralmente os direitos que envolvem pautas ambientais, né? Todos nós em Uruaçu somos beneficiados do enfrentamento aos incêndios. Não é só um coletivo, né, de pessoas que moram em bairro X, bairro Y. E não só as pessoas que moram em Uruaçu. Quem passa por Uruaçu, quem circula por Uruaçu, né, é indivisível. Diferente de um elemento coletivo, né, que atende, por exemplo, a coletividade, se for uma situação que envolva a UEG, né, então só o coletivo da UEG. Então observem aqui, a eficácia coletiva no caso de interesses defendidos serem de abrangência coletiva, que é o caso do sindicato, né, o sindicato, vocês que têm um centro acadêmico, né, uma eficácia coletiva só para quem é do centro acadêmico, aliás, quem é contemplado pelo centro acadêmico. A eficácia difusa, né, com a produtividade dos efeitos quando estiver presente uma entidade representativa de interesses difusos. O Ministério Público, né? O centro acadêmico representa os estudantes, o sindicato representa categoria sindicalizada, mas o Ministério Público, ele defende de forma indivisível o máximo de pessoas possíveis, não tem como especificar. Então, uma situação que envolva, né, o enfrentamento aos incêndios, em que o Ministério Público realiza uma audiência pública, convoca a prefeitura, convoca entidades do setor empresarial, do setor de empregados, né? Então, vai haver um termo de ajuste de conduta, em que todo mundo na cidade vai se comprometer. Então, o Ministério Público está envolvendo aqui um interesse que é difuso. Não tem como especificar quantas pessoas, porque não é só quem é de Uruaçu, quem não é. Todo mundo se beneficia, né, do enfrentamento aos incêndios, né? Não só uma coletividade, é indivisível, né? E por fim, né, nós temos aqui, né, o negócio que envolve um acertamento. Então,
trata-se, então é uma classificação, né, que trata-se de um negócio celebrado com base na teoria do reconhecimento como causa de obrigação. Nele se demonstra uma declaração de verdade pronunciada pelas mesmas partes de um contrato posteriormente. Veja, celebrou, mas eu preciso acertar os pontos, né, desse contrato que não estão tão claros. Então esse negócio de acertamento ele acontece posteriormente para confirmar a boa-fé, para confirmar uma paridade entre todos. Vocês terão acesso, né, aos seminários que serão apresentados, que vão trazer mais pontos sobre os negócios jurídicos. Aqui eu trouxe uma contextualização e uma introdução mais robusta sobre o negócio jurídico. Precisamos dos nossos colegas seminaristas que vão complementar aquilo que foi apresentado por mim nestas aulas vídeos. E assim nós encerramos a nossa parte da nossa aula, nossa segunda parte da nossa aula.